Atenção, emissoras e plataformas digitais que compõem a rede ANC. Agora você acompanha mais um programa com a marca da rede ANC, a rede de rádio que mais cresce em todo o estado. Pauta ANC. Muito boa noite a você que nos acompanha através agora da Rádio ANC, neste dia 7 de abril de 2023, sexta-feira santa, dia do jornalista, né? Eu sou Priscila Sampaio, nós ficamos juntos até às 7 horas da noite, levando o melhor da informação para você aqui no nosso estado. E novamente eu estou dividindo com ela a bancada. Janaína Souza, muito boa noite. Que bom ter você novamente aqui no Pauta. Muito boa noite, Priscila Sampaio. Obrigada pela receptividade de sempre. Muito bom estar aqui no Pauta ANC. Boa noite também, Rodrigo Magalhães, na Operação Técnica. E boa noite, claro, para você, ouvinte, que sempre acompanha a gente. Deixa o seu alô, o seu recado. Já faz parte, né? Da família Pauta ANC. Muito obrigada, sempre um prazer estar aqui. É isso, e hoje, né, eu convido você a participar, a mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp, DDD 85996063605, e também tem o nosso Instagram, né, Janaína? Perfeitamente, tem o nosso Instagram, @anotícia_do_Ceará, e o nosso canal no YouTube também, TV ANC. Por lá você acompanha materiais em vídeo, mais dinâmicos, você pode ver ali todo o nosso conteúdo de uma forma bem bacana. E já puxando aqui também pro lado do esporte, né, que eu tenho um pezinho lá, um pezinho cá. Eu tenho um pezinho lá e um pezinho cá. Eu também aqui falo para você seguir as nossas redes sociais, ANC Esportes. No Instagram é @ANC_esportes. E aqui no YouTube, né, é a ANC Esporte. Lá você acompanha os jogos, você acompanha o conteúdo bacana dos meninos de pré, pós-jogo, você ri, você se diverte com Libertadores, Copa do Nordeste, né, que já passou, enfim, Campeonato Cearense, Brasileirão tá chegando aí, então vai ter muita coisa boa pra você acompanhar por lá também. É isso aí, e hoje, né, hoje dia 7, hoje é o dia do jornalista, né, a gente já vai introduzir meus parabéns, Janaína, meus parabéns, Rodrigo, também. Exatamente. Parabéns pra todos que compõem a rede ANC, os nossos parceiros. Nós somos formadores de opinião, e eu vou trazer um pouquinho um resgate histórico dessa data. E também, no dia 7, comemora-se no Brasil o Dia do Jornalista, o profissional que apura, informa e ajuda a analisar fatos. O Dia do Jornalista foi criado no dia 7 de abril de 1931 pela Associação Brasileira de Imprensa. A data foi estabelecida por alguns motivos. Um deles é que no dia 7 de abril de 1908 foi criada a própria ABI, que é idealizada pelo jornalista Gustavo Lacerda. A associação situa-se no Rio de Janeiro e é um centro de ação e tem como objetivo assegurar os direitos à classe jornalística. Entidade muito importante, muito necessária. A gente sabe como que o jornalista é um formador de opinião e como tem que ter cuidado, né, naquilo que vai passar para aquele que está consumindo a notícia, porque é através do jornalista que a população sabe o que está acontecendo. Com certeza. Né? Então, muito importante ter essa regulamentação, ter esse cuidado aí, e parabéns mais uma vez a todos os jornalistas. É isso, e também a gente faz também o resgate, né, da Sexta-feira Santa, uma data super importante para os cristãos. A Sexta-feira Santa é a sexta-feira que ocorre antes do domingo de Páscoa. Nesse dia, os cristãos relembram o dia que Jesus Cristo morreu crucificado. Também é chamada de Sexta-feira da Paixão, porque com origem do latim, paixão significa sofrimento. Assim, para os cristãos, a paixão de Cristo representa a crucificação de Jesus. De acordo com a Lei 9.093, o dia 12 de setembro de 95, a Sexta-feira Santa é um feriado federal que se realiza na Semana Santa. E essa é uma comemoração móvel que acontece no fim da Quaresma, um período que se inicia na quarta-feira de cinzas, dia seguinte ao Carnaval. E vale aqui também a gente falou dos cristãos, né? Essa é uma tradição cristã, mas independente do credo que você acredite, que você siga, essa é uma comemoração muito importante pelas reflexões que traz. Como a gente falou no programa de ontem, né, Priscila? Esse período da gente ser avaliada, a gente ficar um pouco recluso. Com certeza. É muito importante fazer esse balanço. É muito importante a gente se auto-refletir, fazer a nossa análise de
consciência. E é nesse contexto que nós iremos repetir a matéria de Janaína Souza. Às vezes, cumprimos certas tradições sem sabermos o seu real significado. Mas agora, nessa matéria, você vai saber o porquê de cada ação conservada na Sexta-feira da Paixão, no sábado de Aleluia e no domingo de Páscoa. Vamos com Janaína Souza. Data extremamente importante para os fiéis cristãos, a Semana Santa revisita a morte e a ressurreição de Cristo. Segundo a tradição, o Filho de Deus veio para trazer salvação à humanidade. Os festejos iniciam no Domingo de Ramos, quando os católicos se reúnem em procissão com ramos de plantas para a bênção. O ato representa a caminhada do povo junto ao Salvador. De acordo com o calendário litúrgico, a próxima comemoração é a da Sexta-feira da Paixão. Conforme ensina a tradição cristã, nesse dia Jesus foi levado ao Calvário para ser crucificado. Nessa data, comumente os fiéis se reúnem em jejum e oração em memória ao sacrifício de Cristo. Após a semana reflexiva para os fiéis, o período festivo é encerrado com o tradicional Domingo de Páscoa, que representa a ressurreição do Salvador. Esse é o ápice do cristianismo e consolida a liberdade do povo de Deus. Apesar de tantos simbolismos já citados, as tradições que permeiam a época vão muito além e possuem suas particularidades. Ao longo do tempo e com o passar das gerações, hábitos são incorporados nas famílias que passam a reproduzir aquilo que lhes foi ensinado, sem nem ao menos saber como surgiram. Como conta a aposentada Dona Nazaré, há umas décadas a obediência às tradições eram seguidas à risca e havia inclusive um temor em mantê-las. Naquela época a gente tinha muito respeito pelos dias santos. Então entrava a Semana Caçadeira. Na Semana Caçadeira nós chamava, hoje eu não sei se ainda tem esse, Semana Caçadeira, porque era a semana que a gente ia comprar por dia santo não se comprava nada. Filha de Dona Nazaré, a professora Maria do Socorro revela outras tradições que foram ensinadas a ela ainda na infância. Hábitos esses que a educadora fez questão de repassar para sua filha, a jovem Rayana, de 24 anos de idade. Nós não podíamos tomar banho a qualquer hora, nós tínhamos os horários para tomar banho. Eu, como tenho o nome de Maria, não podia pentear o cabelo, de jeito nenhum. A minha mãe trançava meus cabelos na quinta-feira, e eu tinha que passar a sexta-feira todinha com esse cabelo entrançado, sem poder pentear. Para Rayana, a geração atual não se mantém tão fiel às tradições quanto antigamente, mas é importante manter esses hábitos vivos. Conforme foi orientada desde cedo, a bióloga explica que deve-se evitar palavras desnecessárias que causem mal-estar, prezar pelo silêncio e não fazer festas nesse período, que revive um momento tão doloroso para a fé cristã. A gente não deve falar palavras feias, principalmente nesse período, né? Evitar qualquer tipo de estresse que leve a essa condição, né? Ir às missas, seguir os rituais de não fazer barulho. A gente não deve ir a festas, não deve fazer festas, grandes comemorações em casa de forma nenhuma, né? Sempre estar muito contrito, fazer as orações, também a questão do jejum, né? E não comer a carne vermelha. Em se tratando de jejum, o padre Carlos Alberto explica que a prática deve ser feita com o objetivo de se assemelhar com o caráter de Cristo. No entanto, a abstinência não se resume apenas aos alimentos, mas também aos hábitos e comportamentos. Hoje eu falo assim, eu tenho que jejuar de coisas que não me assemelham ao Senhor. Se eu falo muito mal das pessoas, meu coração, então não está semelhante a Deus. Então eu tenho que jejuar dessas coisas. E a oração não é só rezar aquela oração vocal tradicional, mas é uma oração que faz você ter a experiência com Deus. Entre as tradições mais comuns estão a distribuição de pães de coco, que funciona como um simbolismo da partilha do pão na Santa Ceia. A malhação do Judas, que consiste na exposição e na queima de um boneco em via pública para simbolizar o fim trágico do traidor de Cristo. Além da reprodução da Via Sacra, que representa um exercício de piedade onde os fiéis meditam o caminho percorrido por Jesus rumo ao Calvário. Excelente matéria, Janaína. Coisa interessante, né? Muito interessante. Enquanto eu fazia essa matéria, muitas coisas eu não sabia. Com certeza. Como essa questão do banho, do pentear o cabelo. Exato. Né? A gente sabe que aqui também é cultura. Rodrigo estava aqui contando pra gente o porquê disso. Sim. Você sabia já o porquê? Ele me contou, né? anteontem, quando a gente apresentou com o Felipe, né? Que era toda uma tradição. Aliás, não é tradição. Maria não era que Jesus foi crucificado,
Deixava tomando banho e depois disso não podia pentear o cabelo, né? Até Virou porque- tradição. Porque naquele momento, né? Imagina só, você tá tomando banho e receber a notícia que o seu filho tá indo ser crucificado, né? Então, do jeito que tava, tenho certeza que ela foi, passou esses dias de luto, também não deve ter se cuidado nessa questão do banho, do pentear Com o cabelo, certeza. né? Muito, muito intenso, assim, é uma dor muito forte. É Então, verdade. fica aqui, né? E vamos chamar os destaques? Vamos de destaques. Dia que antecede Clássico Rei, Fortaleza busca o Penta e Ceará tenta quebrar a hegemonia. Piso salarial dos agentes de saúde é reajustado. Na entrevista do dia, vamos voltar a falar sobre o espírito quaresmal. Professores se manifestam contra a aprovação do novo ensino médio. É isso, 6 horas e 10 minutinhos, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais pauta ANC. Pauta ANC. Pauta ANC. Boa música e notícia o tempo todo. Rede ANC. Os principais temas políticos e as principais figuras da área são pautas em mais um podcast da rede A Notícia do Ceará. Destaque ANC. Toda semana, no canal TV ANC no YouTube, um entrevistado é convidado para falar sobre os fatos políticos mais relevantes do momento. Destaque ANC, mais um projeto da rede de comunicação que mais cresce no estado. Rede ANC. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Participe da campanha Dou Solidário doando alimentos não perecíveis para vítimas das chuvas no estado. Doações nos postos de coleta no Castelão nos jogos da final do Campeonato Cearense. As séries do Ceará, Fortaleza e da Federação Cearense de Futebol recebem doações durante a semana. Uma campanha da Assembleia Legislativa Ceará Sporting Clube, Projeto Ceará 2000, Fortaleza Esporte Clube e Associação Bem Tricolor, Fé Comércio, Federação Cearense de Futebol e Governo do Estado do Ceará. Rede ANC. Compromisso com a notícia. Para ser notícia, tem que ser verdade. Programa A Notícia do Ceará. Apresentação de Emanuel Rodrigues e Reginaldo Marques. Todos os sábados, das 10 às 12 horas. O Ceará ligado de ponta a ponta. Os melhores times jogam aqui. Ceará e Fortaleza. Não importa a competição. Sempre que os maiores times do nosso estado estiverem em campo, a emoção é certa. Com as transmissões da rede ANC. Futebol é com a gente. Rede ANC. Se o assunto é bola, gira aqui. Sabe o que imóveis abandonados, lixo acumulado nas ruas, piscinas sem uso e terrenos baldios têm em comum? Todos são focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e o zika, doenças que deixam sequelas e podem até matar. A boa notícia é que a arma para combater possíveis focos do mosquito em locais como esses é muito simples: o seu celular. Isso mesmo, ajudar a prefeitura da sua cidade a combater o mosquito está em suas mãos. Por isso, se encontrar possíveis focos do mosquito em áreas públicas, pegue o celular, ligue para a prefeitura e faça uma denúncia. Assim você ajuda a deixar sua cidade livre do mosquito. Além disso, é fundamental não dar trégua para o mosquito também na sua casa. E não esqueça de conversar com amigos e vizinhos para que todos se envolvam no combate. O mosquito é perigoso, mas juntos somos mais fortes que ele. Faça sua parte. Uma campanha da Rede A Notícia do Ceará. Informação com credibilidade. Você tem aqui na Rede ANC. 24 horas com você. Pauta ANC. Pauta ANC. Estamos de volta nesse segundo bloco do Pauta ANC. Muito bom ter você aqui com a gente. Nesse feriado, né? Tanta gente feriando por aí, né? Gente viajando, indo para outro lugar. Mas você permanece aqui, independente de onde você esteja, fiel ao Pauta ANC. Isso não tem preço. E você nos acompanha em qualquer lugar que você estiver, através do aplicativo Rádio ANC, através também do nosso WhatsApp e através também do nosso site, Rádio ANC.
E também, não menos importante, você nos segue no Instagram, @anotíciadoceará, e fica por dentro dos principais destaques aqui do nosso estado. Perfeitamente. Passando aqui o número do WhatsApp, né? Sim. Para você interagir, mandar o seu vídeo, sua foto, a sua interação, anota aí. DDD 85996063605. Repetindo, DDD 85996063605. É isso, é o nosso canal aqui do Pauta. Participe, mande sua mensagem, interaja aqui conosco. E agora vamos de notícia. O piso salarial dos agentes comunitários de saúde vinculados ao governo do estado passará a ser de R$ 2.640. O novo valor contempla 2 reajustes, um referente a janeiro de 2023 e o outro previsto para maio do mesmo ano, considerando a atualização do salário mínimo com a quantia de 6.150 profissionais contarão com o aumento de quase 9% da folha de pagamento. A medida da proposta pelo Executivo Estadual foi aprovada na última terça-feira na Assembleia Legislativa. O governo do Ceará classificou o reajuste como de extrema importância pelo reconhecimento e pela valorização desses profissionais, atuantes na atenção primária. Em mensagem de projeto de lei enviada ao Parlamento, é ressaltado o trabalho contínuo para a melhoria não só da remuneração da categoria, mas também do aperfeiçoamento funcional e do aprimoramento das condições de trabalho. Antes de ser enviada para a votação na ALES, a temática passou a ser discutida entre o governo e a categoria, o resultado da interlocução. A proposta expõe ainda todas as medidas de comprometimento do Estado com os profissionais, bem como a confiança depositada no trabalho de todos. Muito importante esse reconhecimento. A gente sabe que uma classe precisa ser valorizada. Exatamente, todo e qualquer profissional é mais motivado a realizar suas atividades com todo primor, com todo cuidado e carinho, quando é reconhecido. A gente está falando aqui nem só de dinheiro. Dinheiro é importante? Com certeza. Mas também a condição de trabalho, o reconhecimento, um bom ambiente de convívio no trabalho, tudo contribui para que o serviço seja feito da melhor forma possível, ainda mais falando de profissionais de saúde, né, que é pesado você lidar ali com pessoas, né, doentes, debilitadas. Então, muito bom aqui a gente ver esse reconhecimento. E agora nós vamos falar de oportunidade. A Prefeitura de Parambu, a 406 quilômetros de Fortaleza, abriu inscrições para o concurso público com 208 vagas. As remunerações são oferecidas pela administração municipal e variam entre R$ 1.212 a R$ 6.000, por regime de trabalho de 20 a 40 horas por semana. E a validade do certame é de 2 anos. Do total das vagas, são 111 de ampla concorrência, 94 para a formação de cadastro de reserva e 3 vagas são reservadas para pessoas com deficiência. As inscrições acontecem via internet e devem ser realizadas até o dia 11 de abril desse ano, no site da Consulpan. A taxa de inscrição vai de R$ 110 a R$ 150. Todos os inscritos participarão da etapa de prova objetiva escrita, prevista para ser aplicada no dia 28 de maio de 2023. A duração será de 3 horas. Uma prova de títulos acontecerá, mas somente para os pretendentes à vaga de nível superior. E os detalhes dessa matéria, desse concurso, você confere, né, quais são as vagas, os critérios e todos os detalhes no nosso portal A Notícia do Ceará. Perfeitamente. E agora a gente fala também de feriadão. Retornar para o feriado, Retornar para o feriado, olha só. O feriadão da Semana Santa, entre a Sexta-feira da Paixão, hoje, e Domingo de Páscoa, altera o funcionamento de alguns serviços e estabelecimentos no Ceará. Ontem, na quinta-feira, houve ponto facultativo para os servidores públicos do Ceará e também no município de Fortaleza. Quem trabalha com serviços essenciais, como impostos de saúde e hospitais, mantiveram as atividades. Já farmácias, supermercados e postos de combustíveis vão funcionar na Semana Santa. Não haverá, portanto, atendimento nas agências dos Correios nessa sexta-feira. Já no centro, todas as lojas estarão fechadas na Sexta-feira Santa. A Ceasa, em Maracanaú, funcionou da quinta-feira, das 2h30 da manhã até as 13 horas para os compradores.
e foi fechada às 6 horas para permissionários e reabrindo hoje às 18 e no sábado e funciona das 2h30 da manhã até às 13 horas também para compradores. Já na Ceasa, em Tianguá, as feiras grandes aconteceram ontem, quinta-feira, das 6 da manhã até 1 da tarde. Já nos demais dias, o mercado funciona normalmente. Nessa sexta-feira foi fechado, mas amanhã, no sábado, reabre, funcionando das 6 da manhã à 1 da tarde. Conforme o Sindicato dos Bancários do Ceará, as agências bancárias não abrirão para atendimento nesta sexta-feira. Caixas eletrônicos estarão disponíveis para saques. O shopping Iguatemi Bosque anunciou que as lojas e quiosques também terão funcionamento alterado. Apenas as operações de alimentação e lazer, além de supermercados, funcionarão em horário normal, com restaurantes atendendo até 1 hora. O cinema segue o fluxo de atendimento com sessões a partir das 13 horas. Além das lojas e quiosques, outros serviços que também permanecerão fechados nesta sexta-feira são as lotéricas do Detran, Polícia Federal, Casa do Cidadão, Correios, CLDO e a Clínica Amo Vacinas. No sábado, dia 8 e no domingo, o Shopping Iguatemi Bosque retorna o funcionamento normal. Muito bom aqui esse serviço. Você que está se programando, fazer uma coisa diferente, já sabe para onde recorrer e qual horário. E agora a gente vai de ANC pelo mundo. Assunto que interessa para você e também para estudantes, né, das diversas escolas públicas. É a suspensão por 60 dias da implementação do novo ensino médio, que é o NEM, criado em 2017, repercutiu positivamente no meio educacional. O Ministério da Educação suspendeu os prazos de parte do cronograma nacional de implementação do NEM e aguardará a conclusão da consulta pública para avaliação e reestruturação da política nacional sobre o ensino médio. Para especialistas e entidades ouvidas pela Agência Brasil, o tema deve ser tratado a partir de um diálogo do governo com o setor. A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS, considerou a suspensão importante para professores e alunos. A entidade afirma que frear a implementação do novo ensino médio é um passo importante para os estudantes e professores que estão sofrendo os impactos de uma medida aprovada sem o amplo debate e o aperfeiçoamento de quem vive a escola diariamente, além de possibilitar a construção de uma nova proposta para o ensino médio brasileiro. O Todos pela Educação, a organização da sociedade civil sem fins lucrativos e suprapartidária, fundada em 2006, aprovou a suspensão da implementação do novo ensino médio. Contudo, o diretor de políticas públicas da entidade, Gabriel Correia, argumenta que a decisão do MEC precisa ser feita de forma pactuada com as secretarias estaduais de educação e com clareza aos servidores e aos estudantes. E agora nós vamos de entrevista. A gente conversa com o padre Franco Galdino, da comunidade católica Shalom. A Quaresma como conhecemos, né, o período de preparação para a celebração da Páscoa, que é marcado por práticas de penitência, né, como você escutou anteriormente com a matéria da Janaína, como práticas de jejuns e obras de caridade. Tradicionalmente, entende-se a Quaresma como um período de 40 dias, mas ela tem atualmente a extensão de 44 dias. Essa prática surgiu no século IV depois de Cristo, quando foi estabelecida a data da Páscoa. Por meio da data da Páscoa é definido o dia da terça-feira de Carnaval, sendo o dia seguinte quarta-feira de cinzas, que é o primeiro dia da Quaresma. E a gente convida agora o Padre Franco. Padre, muito boa noite. Bem-vindo ao Pauta ANC. E eu já queria introduzir o que representa a Semana Santa e qual o significado religioso. Boa noite a todos que nos escutam pela Pauta ANC. Estamos muito felizes de estar aqui colaborando com esse momento, aprofundando um pouquinho sobre esse tempo que nós vivemos, que é a Semana Santa. A Semana Santa, para a Igreja Católica, traz essa lembrança da última semana de Jesus sobre essa terra. Então nós acompanhamos desde a entrada de Jesus em Jerusalém, que de acordo com a tradição bíblica foram justamente 6 dias antes da Páscoa. Jesus entra, é aclamado como rei, mas ele entra como rei humilde em um jumentinho, e ali ele começa a anunciar e começa a proclamar
que esse reinado dele é um reinado diferente. A Semana Santa culmina com o Tríduo Pascal, ou seja, com a sexta-feira, a quinta-feira santa, a sexta-feira santa, o sábado de Aleluia e o domingo, né, o domingo da ressurreição. Na quinta-feira nós celebramos a paixão, o lava-pés, né, o Senhor que começa a manifestar o seu amor pelos discípulos, né, lavando os pés dele, dizendo justamente isso: eu sou o mestre e Senhor, mas eu que sou o mestre e Senhor vos lavo os pés. Faz um ato de humildade, de pequenez. É por isso que a igreja celebra, no final da quinta-feira, a missa, a famosa missa de lava-pés. Na sexta-feira celebramos a crucifixão de Jesus. Jesus, por amor a nós, sobe à cruz e se deixa ser humilhado por amor. Entrega ao Pai o seu Espírito. E no sábado nós esperamos em silêncio até a vigília, no final do dia, a grande vigília pascal. Ou seja, o anúncio de que a morte não tem a última palavra, de que a morte não é a última coisa, mas a morte é apenas uma passagem para a ressurreição. No domingo é o dia da ressurreição do Senhor, né? O dia feliz, no qual nós fazemos uma festa, inclusive comemos os nossos ovos de Páscoa e toda essa festa que é própria do tempo pascal. Muito boa noite, Padre Franco. Muito obrigada, por estar aqui no Pauta ANC. Agora eu queria te introduzir uma outra pergunta. Muitas pessoas fazem penitência com alguns alimentos, em prol da Quaresma e da Semana Santa. Qual o significado dessa abstinência de alguns itens alimentícios? A Quaresma é um tempo de penitência, justamente porque nós vamos nos preparar para celebrar a coisa mais importante da vida cristã, que é Jesus que vai para a cruz, morre e ressuscita no terceiro dia. Então, por causa disso, a igreja criou justamente um caminho que as pessoas pudessem se preparar para celebrar bem esse momento. Esse caminho é o tempo da Quaresma, são 40 dias de preparação para a paixão, morte e ressurreição do Senhor que é celebrada. Então, por causa disso, se faz essas penitências, né? A penitência, ela nos ajuda a ficar mais sensíveis para viver aquilo que nós viveremos. Às vezes, por causa de tantas coisas, dos barulhos do dia a dia, da correria do dia a dia, nós vamos vivendo no automático e terminamos não valorizando as coisas importantes da vida. Então, a igreja nos oferece o tempo da Quaresma, 40 dias para, com algumas penitências, não se abstendo de alguns alimentos, nós nos preparemos para celebrar com mais alegria, depois de 40 dias, a Páscoa do Senhor. Então essa é a intenção principal, e na Semana Santa nós nos abstemos de alguns alimentos em alguns momentos, vamos fazendo algumas práticas penitenciais para viver junto com Jesus os últimos dias dele sobre a terra. A intenção não é passar fome, mas a intenção principal é estar atentos ao Senhor que caminha conosco. E falando agora, padre, das tradições, por qual motivo não se pode comer carne vermelha e muitas pessoas fazem jejum? A igreja pede aos fiéis que, especialmente nas sextas-feiras, não se coma carne. Por quê? Porque a sexta-feira foi o dia que Jesus morreu na cruz, por amor a nós. Então, em respeito a Jesus, que morreu e derramou o seu sangue, então os cristãos não comem a carne, que tem, obviamente, um sabor especial, que está ali envolvido naquele sangue também. É uma forma de respeitar e uma forma de lembrar que aquele dia foi um dia que mudou a nossa vida para sempre. O Senhor morreu por amor a nós. Essa é a intenção principal de não comer a carne vermelha. E aí se pode substituir por outros tipos de comida, o próprio peixe, que é uma carne branca, ou ainda outra proteína, como queijo. A intenção principal não é a gente sofrer, mas é lembrar-nos da paixão do Senhor. E o jejum é o mesmo sentido, nos unir a Ele naquele dia, estar juntos a Jesus. Respeitá-lo, porque naquele momento que Ele passava pela cruz, muita gente não respeitou. Alguns cuspiram nele, alguns bateram nele, mesmo que ele estivesse fazendo um grande amor por nós. Então, nós nos unimos a ele através do jejum, que a igreja nos pede às sextas-feiras,
mas que pelo menos se faça na quarta-feira de cinzas, que é quando começa a quaresma, e na sexta-feira santa, que é o dia que nós celebramos exatamente a paixão de Jesus. E a gente já falou aqui inúmeras vezes ao longo do programa, ao longo dessa semana, como esse período é importante, de fato, para os cristãos, né? E, padre, explica um pouquinho para a gente agora como que a quaresma ela é observada e sentida pelos fiéis. A quaresma, sendo um tempo de convite à conversão, tem uma grande adesão no interno da igreja. Muita gente, inclusive assim, às vezes até quem não é tão católico assim, no tempo da quaresma se permite viver um caminho um pouco mais unido a Jesus, um pouco mais de meditação, um pouco abrindo mão de algumas coisas que fazia, ou de práticas erradas, ou até de coisas boas que fazia, para se repensar, para um pouco oferecer uma nova versão de si mesmo, né, um melhoramento interior. E essa é a intenção da quaresma. Por isso se vive muito intensamente. As pessoas geralmente procuram práticas que meditem sobre a vida de Jesus. Então, a via sacra, assistir um filme da Paixão do Senhor, ler a palavra de Deus algumas vezes. Nas igrejas tem a confissão, que os sacerdotes se colocam à disposição para escutar os pecados dos fiéis e dar o perdão, aconselhamentos, práticas que são muito intensamente vividas. Termina sendo um momento de uma renovação espiritual, né? A igreja costuma dizer que a quaresma é um grande retiro espiritual, ou seja, um momento da gente sair um pouquinho das nossas atividades ordinárias e pensar um pouco mais em Deus e como é que nós podemos também ser melhores, sermos melhores para nós e sermos melhores também para a sociedade que nós vivemos. É isso que sente que os fiéis cada vez mais se envolvem nisso e geralmente saem da quaresma com grandes benefícios espirituais e humanos também. É isso, que aula! Muito, muito obrigada, Padre Franco, pelos esclarecimentos, pelos ensinamentos. E realmente eu concordo, né? A gente sai outra pessoa, a gente sai renovada, né? Como pessoa, como ser humano em si. Muito obrigada pela... Tem mais do Padre ainda? Pronto, os agradecimentos. A gente agradece também a sua participação. Muito obrigada. Então, muito obrigado pela participação aqui no programa, na pauta ANC. Fico feliz de poder colaborar um pouquinho, ajudando a viver nesse momento mais conscientes do que está acontecendo no nosso meio, né? Nosso Deus bondoso, que dá a vida por nós e ressuscita. Então, quero aproveitar para convidar todos para participar do Retiro de Semana Santa da Comunidade Católica Shalom, que acontece no Paulo Sarazate. Acontece na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Mais informações se pode encontrar em conshalom.org, que é o site da comunidade, ou semanasantachalom.com.br. Lá tem informações, horários. Basicamente, o nosso retiro são pregações que introduzem, pregações e orações que introduzem um mistério de cada dia da Semana Santa. Então, quero convidar você para vir também conosco, nos participar juntos e vamos nos unir ao Senhor, buscando também cada dia mais um melhoramento. Que Deus abençoe vocês, tudo de bom, boa noite, shalom. Coisa boa, né, Padre? Muito bom. Obrigada. E é como ele disse aqui, a gente reforça, né? É a questão do jejum, daquelas tradições, né? A penitência. Alguma coisa que de fato faça a diferença para você se abster, para ficar mais recluso nesse período, fazer uma autoanálise, saber o que você precisa mudar, o que você pode melhorar. Muito bom esse período pra gente conhecer a gente mesmo, né? É verdade. Muito tempo a gente fica tão distraído com tanta coisa, esse período de jejum e de solitude, a gente acaba ficando na nossa companhia e sabendo quem de fato a gente é. É verdade, muito bom. É autoanálise. E agora, mudando completamente de assunto, vamos falar de chuva, assunto que tem sido recorrente aqui nesse período. Leandro Gildo vai contar pra gente que o Ceará registra o maior acúmulo de água em reservatórios desde 2013. Leandro Gildo, mais informações, por favor. Segundo o portal ideográfico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, COGÉ, foi registrado mais de 8,15 bilhões de metros cúbicos d'água nos açudes e reservatórios em todo o Ceará. O Ceará hoje se encontra com 58 açudes sangrando. Com isso, o estado vem apresentando um bom quadro em relação aos reservatórios.
e, segundo a FUNSEMI, poderá ter mais açudes sangrando nos próximos dias. E com a expectativa de mais sangramentos, vem também o alerta de inundações e também de rompimento de barragens. É o que alerta o superintendente de obras hídricas do estado, Paulo Ferreira. Nos últimos dias tivemos muitas ocorrências de perigo de rompimento de vários reservatórios em vários municípios do estado. Em virtude do feriado da Semana Santa, organizamos profissionais desses órgãos, dessas instituições, para ficar sobre aviso caso haja necessidade de fazer avaliação e também ação, né, em reservatórios no estado. A previsão da FUNSEMI para o fim de semana de Páscoa é de chuvas em todas as macro-regiões, com destaque para a faixa litorânea, Serra de Ibiapaba, Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns. Essas e outras notícias você acompanha no portal anoticiadoceara.com.br. Leandro Gildo para o repórter ANC. Muito obrigada, Leandro Gildo, muito obrigada pelas informações e que coisa boa a gente saber que as chuvas estão chegando em locais certos. Chover no lugar certo, né? A quantidade certa, né? Para quem precisa, né? Para ter o equilíbrio. Para quem precisa. Muito bom, muito bom. E agora vamos falar de feriado de novo, né? Sexta-feira, ritmo de feriado, o pessoal querendo aproveitar bastante. Vamos falar um pouquinho de viagem? Viagem, feriado, tudo a ver, né, Priscila? Com certeza. Ceará está entre os destinos mais buscados para os turistas, né, no feriado agora da Semana Santa. Os detalhes com Janaína Souza. Conforme um levantamento realizado pela plataforma de viagens Decolar, o Ceará está entre os destinos mais buscados pelos turistas nos feriados da Semana Santa e Tiradentes. Os dados foram recolhidos com base na procura por passagens aéreas no site e no aplicativo. De acordo com Daniela Araújo, diretora de produtos aéreos da Decolar, para os feriados desse mês já foi registrado um crescimento de 26% na busca por passagens aéreas nacionais e internacionais em relação ao mesmo período no ano passado. Conforme a secretária do Turismo do Ceará, Irvana Albuquerque, o estado está buscando as primeiras colocações e se firmando como destino preferido pelos viajantes nacionais e internacionais. A titular da pasta declarou ainda que os dados são animadores e vão de encontro com os objetivos de retornar ao patamar pré-pandemia. Para os feriados da Semana Santa e Tiradentes, Fortaleza ocupa a 5ª e a 4ª posição, respectivamente. Priscila, você que é uma moça que gosta muito de viajar, de tudo, a gente passou por um período complicado da pandemia, né? Passamos um período de perdas, assim, em todos os sentidos. Exatamente. E agora com essa retomada de viagem, vendo os números crescendo, como a própria secretária de Turismo falou, retomar esses números pré-pandemia. E a gente sabe que isso impacta no bem-estar da gente, né? Que a gente falando viagem, a gente renova, espairece. Renovada, nossa. Tem novas experiências, Sim. Conhece novas pessoas, mas também muito importante para a economia. Com certeza. As coisas voltam a funcionar. Você fez uma viagem recente, Sim, né? Fui para Salvador, foi bom demais. Mas é isso, eu viajei com economia, né? Digamos que eu economizei bastante, Inclusive, né? você passou por uma situação assim, que foi muito comum durante a pandemia. Você estava com essa viagem agendada, Exatamente. Né? Conta pra gente como é que foi Eu isso estava daí. com essa viagem agendada para 2020, no auge da pandemia. No auge da pandemia. E aí não podia mais, eu não podia viajar na pandemia, tudo com tudo Terror fechado. da OMS, não enfim, podia. poderia ser. Exato. E aí eu agendei, aliás, eu posterguei um pouquinho a mais pra validade, né? Pra viagem vencer perto do dia que eu tinha escolhido. Eu paguei um pouquinho a mais e tal pela companhia e aí deu certo. Ou eu ia naquela data ou eu perdia de vez. Então foi assim o ultimato. Muito Ou bom. eu ia de vez, mas valeu a pena demais. Que bom Muito, que deu muito a certo. pena. Muita gente passou por isso. E a gente falando aqui que o Ceará está entre os destinos mais buscados pelos turistas. Fortaleza figura a 5ª posição agora para a Semana Santa e a 4ª já para o feriado de Tiradentes. Isso apenas falando de abril. Porque já tem gente que começa a se programar com bastante antecedência para as férias no meio do ano, para o final do ano, né? Então vão vir dados muito mais animadores aí pela frente. E falando de turismo e destinos mais buscados, por que não fazer aqui? A gente já lançou essa ideia, né? Vamos reforçar para o nosso público
Você que mora em região de praia, de serra, belezas do sertão, manda pro nosso WhatsApp fotos, vídeos. Manda Vamos sua foto do aqui tempo. Um roteirinho, né? Tour pelo Ceará. Porque tem muita gente que mora aqui há muito tempo e não conhece, né? Com certeza. Muita gente que é daqui e não conhece. Muitas vezes a gente fica nessa, né? Ai, quero conhecer o exterior, outros lugares. Mas o seu lugar tem tanto lugar bonito que você ainda não conhece. Exatamente. Por que não conhecer? E você não conhece a Caponga, que é bem pertinho, não conhece Cascavel, que também é bem pertinho, né? Praias lindas e tudo, né? Cara de Janaína. É isso, Muito terras bom. de Felipe Clisman. Então vamos aí, né? Convoco você entrar em contato pelo nosso WhatsApp, DDD 85996063605. Mande fotos, registros, vídeo. Vamos fazer aqui, vamos tocar esse projeto. É isso, vamos de promover o Ceará. Né? Mande sua foto, mande o seu vídeo, faça o seu registro, nos mande também algum momento feliz, algum momento marcante aqui pra você. Até as férias do meio do ano, vamos montar aqui um roteiro pra você viajar e conhecer aqui o Ceará. É isso, um estado muito bonito, Perfeitamente. Vamos fechar aqui esse segundo bloco do Pauta ANC. Já já tem mais, então fica ligadinho, viu? Não desliga não, a gente volta já. Pauta ANC. Boa música e notícia o tempo todo. Rede ANC. Participe da campanha Gol Solidário doando alimentos não perecíveis para vítimas das chuvas no estado. Doações nos postos de coleta no Castelão nos jogos da final do Campeonato Cearense. As séries do Ceará, Fortaleza e da Federação Cearense de Futebol recebem doações durante a semana. Uma campanha da Assembleia Legislativa Ceará Sporting Clube, Projeto Ceará 2000, Fortaleza Esporte Clube, Associação Bem Tricolor, Fé Comércio, Federação Cearense de Futebol e Governo do Estado do Ceará. Quer saber de tudo o que acontece no nosso estado? Acesse anoticiadoceará.com.br, o portal de notícias que fala com os cearenses. Os melhores times jogam aqui. Ceará e Fortaleza. Não importa a competição, sempre que os maiores times do nosso estado estiverem em campo, a emoção é certa. Com as transmissões da Rede ANC. Futebol é com a gente. Rede ANC. Se o assunto é bola, gira aqui. Momento terapêutico. Como viver melhor? Ao longo da sua jornada de trabalho, faça pequenas pausas. Se alongue, respire, tome um café. Ajuda a melhorar a concentração, a atenção e alivia o estresse. Eu sou a doutora Tiziana Macedo, médica psiquiatra. Um oferecimento do Nosso Lar Espaço Terapêutico, cuidado em saúde mental para quem você ama. Sabe o que imóveis abandonados, lixo acumulado nas ruas, piscinas sem uso e terrenos baldios têm em comum? Todos são focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e o zika, doenças que deixam sequelas e podem até matar. A boa notícia é que a arma para combater possíveis focos do mosquito em locais como esses é muito simples. O seu celular. Isso mesmo. Ajudar a prefeitura da sua cidade a combater o mosquito está em suas mãos. Por isso, se encontrar possíveis focos do mosquito em áreas públicas, pegue o celular, ligue para a prefeitura e faça uma denúncia. Assim você ajuda a deixar sua cidade livre do mosquito. Além disso, é fundamental não dar trégua para o mosquito também na sua casa. E não esqueça de conversar com amigos e vizinhos para que todos se envolvam no combate. O mosquito é perigoso, mas juntos somos mais fortes que ele. Faça sua parte. Uma campanha da Rede A Notícia do Ceará. Informação com credibilidade. Você tem aqui na Rede ANC. 24 horas com você. Pauta ANC. Pauta ANC. Seja muito bem-vindo ao terceiro e último bloco do Pauta ANC, mas já deixando muito claro para você que não é menos importante. Com certeza. Mantém sempre a qualidade, fechando aqui, né? Agora são 6 horas e 43 minutos, último bloco do Pauta ANC, juntinho aqui com você. Vamos aproveitar, Priscila, para mandar um abraço pro pessoal que sempre está aqui junto nossas com a gente. audiências. Com certeza, você que está aí espalhado por todo o Ceará, que nos acompanha através das nossas rádios parceiras. Vamos lá mandar um abraço para vocês. Rádio Cantagalo FM, em Salitre, né?
Um abraço também para a família Ferreira, né, que nos acompanha na audiência também, né? Rádio Banabuyur, a Rádio Luz News em Banabuyur, Júnior Lima, Deputado Irapuã Pinheiro, Rádio Tataíra FM, Pedro Bastos e José Aleph, em Ipueiras, Rádio Inova FM, Lani Silva, Vânio Costa e Marcos Paulo Guerreiro, a Montada, Rádio Aracatiaçu, Fernando Melgaço, diretor e ouvinte Roberto Gomes, Germano Moura, comunicador da rádio, também está na escuta, e rádios da Associação Cearense de Web Rádios, entre elas a Rádio Itacima, em Guaiúba, direção de Nilo Facundo, Fortaleza, Rádio Benfica FM, com a direção de Regis Reis, e também em Fortaleza nós temos a Ceará Rural, Domingos Távora, e também saudar Dona Maria Ilma, Dona Luzanete Santos, Benedita Lima em Bicuitinga e o radialista Miguel Cristóvão. É isso. Muito obrigada sempre pela sua audiência, pela sua parceria aqui, que confia no nosso trabalho, no nosso projeto, que enriquece ainda mais o Pauta ANC. E voltando a falar de chuva, teve município que enfrentou dificuldade, diferente daqueles que a gente já anunciou aqui em outros momentos. Choveu no lugar certo, né? Agora vamos falar de uma prefeitura que precisou reparar uma represa após evacuação de moradores devido às fortes chuvas. Quem traz esses detalhes pra gente é Werner Júnior. No último final de semana, após a evacuação de moradores por conta de um rompimento da barragem de Uaçude no município de Piquet Carneiro, a prefeitura fez reparos na represa nesta segunda-feira, dia 3, para conter as fatalidades criadas pela força da água. O prefeito Bismarck Barros explicou a situação sobre o açude. Tentando aqui amenizar o peso da água aqui no açude do Riacho do Meio, no açude que abastece a comunidade. Uma luta intensa aqui para fazer com que a gente consiga salvar parte da água, já que a parede está comprometida. Os moradores do centro do município foram orientados à evacuação de suas residências após a grande chuva romper a barragem de Uaçude. A medida foi tomada após o risco de água chegar até a área urbana. Na situação, a Secretaria de Infraestrutura de Piquet Carneiro calculou um risco de 80% de que as águas chegassem com menos força até a área urbana do município. E assim aconteceu. Alguns funcionários da Defesa Civil e da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, a COGERD, acompanharam os trabalhos na região e estiveram para orientar de forma técnica os procedimentos em uma situação de risco iminente, já que o caso desse açude na localidade de Riacho do Meio. Essas e outras notícias você confere no portal anoticiadoceará.com.br. Muito obrigada, Werner Júnior, pelas suas informações. Agora vamos falar, Priscila, de uma manifestação de opinião durante sessão na Câmara Municipal de Vereadores. É isso, olha só, nessa quarta-feira, uma sessão na sede municipal da Câmara de Acopiara foi marcada por manifestações. Os pais de alunos protestaram contra o decreto do prefeito Antônio Almeida, que suspendeu as aulas do município. Segundo a assessoria do prefeito, a suspensão das aulas foi necessária por causa das fortes chuvas. Após as precipitações, estradas ficaram destruídas, o que complicou a locomoção dos estudantes. No protesto, uma das mães chegou a pedir que o prefeito tomasse vergonha, pois os seus filhos já são formados, mas muitos pais não têm a mesma condição de pagar colégio particular. Na ocasião, a mulher também pediu pelo breve retorno das aulas. Entramos em contato com a prefeitura para maiores explicações, mas até o fechamento da matéria não obtivemos resposta. Aí, esse tipo de situação leva a gente a refletir. Se as aulas foram suspensas, é porque realmente tem um motivo, né? Seguranças, fortes chuvas, né? E não só a questão da segurança, claro. A primazia é a segurança, mas a questão também da viabilidade. Com certeza. Porque se a estrada ficou destruída, como que esses alunos iam chegar até lá? Né? Como que eles iam chegar? E aqui nossos microfones, né, estão abertos, né, também para a Prefeitura de Acopiara para os esclarecimentos, né? A gente entrou em contato com a Prefeitura para maiores explicações, mas até o fechamento dessa matéria não obtivemos respostas. E agora vou chamar a Janaína Souza novamente. Suspeito de atuar no roubo ao Banco Central de Fortaleza é preso por outros crimes. Janaína Souza.
Durante a ação da Polícia Militar da Paraíba, um suspeito de participação no roubo do Banco Central de Fortaleza em 2005 foi preso. O homem estava foragido após ter sido condenado a 11 anos de prisão por porte e posse ilegal de armas de fogo de uso restrito. Além desses crimes, o indiciado também é acusado de articular o acesso de presos a aparelhos celulares dentro da cadeia do município de Monteiro, na Paraíba. De acordo com a polícia, o nome do suspeito não será revelado para não atrapalhar o andamento do trabalho policial. Na época de sua fuga, o homem de 49 anos de idade cumpria medidas cautelares por responder pelo crime do Sistema Nacional de Armas. Após a detenção, o foragido foi encaminhado para a delegacia, onde serão cumpridos os trâmites necessários. Muito obrigada, Janaína, pelas informações. Lembro demais da época desse assalto. 18 anos atrás, né? 18 anos, eu não morava aqui, nem sonhava em vir pra cá, mas eu lembro da repercussão nacional que isso teve, até internacional também. Nossa, foi de uma tudo criatividade assim, né? Tudo isso, como você bem falou, né? Poderia usar essa criatividade pro bem. Seria muito necessário que fosse para o bem. E agora, voltando a falar de política, uma situação que a gente fica, assim, meio que estático. Né? A gente fica sem reação. Não reaja. Não reaja. No decorrer da matéria, você vai entender o porquê da gente estar dizendo isso. Quem vai contar pra gente é o Werner Júnior, que uma população fez uma vaquinha para comprar lençóis após omissão de uma prefeitura. Vamos ver. Esta quarta-feira, repercutiu nas redes sociais uma vaquinha criada na internet pela população de Santa Quitéria, que tomou a iniciativa devido à falta de lençóis no hospital do município, gerenciado pelo Instituto Compartilha. Por isso, a população se mobilizou e criou a arrecadação na internet para conseguir recursos e comprar outros itens de cama, mesa e banho para serem doados. Lembrando que o atual prefeito de Santa Quitéria, Braguinha, gastou recursos milionários com doces. O gestor abriu uma licitação para a compra de alimentos e gerou polêmica devido ao alto valor destinado para a compra de doces. A lista completa conta com itens básicos como arroz, feijão, carne e outros gêneros alimentícios, somando o valor global de R$ 5.367.346,60. Contudo, segundo a planilha divulgada, a quantia destinada a apenas balas mastigáveis, pirulitos, bombom, chocolate, jujuba e paçocas gira em torno de 305 mil. Por enquanto, essa vaquinha não é concluída. Santa Quitéria tem utilizado a saída de usar lençóis do Hospital Municipal de Hidrolândia. Essas e outras notícias você confere no portal anoticiadoceará.com.br. Meu Deus, uma prefeitura que tem uma quantia desse tanto para comprar de doce e negligencia a compra de lençóis. É incrível, eu já ia falar nessa questão também desse ponto, né? Da licitação para comprar pirulito, para comprar doce, jujuba. Eu não sei se por aqui vocês têm um doce. Eu não sei se tem esse hábito por aqui, mas acho que já tá antecipando o dia de São Cosme e Damião. O dia de São Cosme e Damião. Não sei o que era o intuito desse prefeito, mas assim, a população já arca com tanto imposto. Isso seria o mínimo, ter que fazer vaquinha para angariar recurso para comprar o lençol que deveria ser cedido. Complicado demais. E agora a gente fala de Pedra Branca, no interior do Ceará. Os moradores foram orientados a deixarem suas casas e se abrigarem em locais seguros por conta do risco do arrombamento da barragem de açude com as fortes chuvas que o município tem passado. A situação foi comunicada pelo prefeito Matheus Góes na noite da última quarta-feira. Conforme o gestor, foi disponibilizado o ginásio João Flor para abrigar as pessoas que não tiveram para onde ir. Além disso, a Polícia Militar e a Defesa Civil passaram a madrugada dessa quinta-feira indo nas áreas de risco para alertar os moradores dos locais mais críticos. Pedra Branca está entre os 16 municípios que decretaram estados de emergência por conta dos estragos causados pela chuva. Hoje a cidade irá receber técnicos da Defesa Civil para avaliar a barragem. Quantos municípios passam por essa Quantos municípios? Né? Pacatuba também não está muito diferente. Aratuba, Senador Pompeu, Milhão. Regiões ali do maciço de Baturité que estão passando por esse período de dificuldades em relação às suas casas, né? Várias famílias que lá vivem. É isso. E agora a gente fala de Autarquia Municipal de Trânsito. Mudanças, né? Dessa vez mudanças. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, AMC,
informou que a partir da última quinta-feira, o valor da Zona Azul passou a ser R$ 2,60 em Fortaleza. O preço anterior era R$ 2,00. A atualização tem como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, segundo a Prefeitura. A gestão municipal explicou que o modelo de estacionamento rotativo adotado tenta garantir a democratização do espaço público, melhorando a acessibilidade e a fluidez nas áreas próximas aos grandes centros comerciais. A gente sabe, né, Priscila, quem roda de carro por ali no centro vê como é difícil achar uma vaga para estacionar. Com certeza, e principalmente uma Zona Azul, que é uma raridade, é uma estrela cadente ali, que acontece assim, de acontecimentos. Um surto coletivo. Surto coletivo. O último reajuste do sistema ocorreu há 5 anos, quando foi modernizado com aplicativos que oferecem maior comodidade e segurança aos usuários. Muito bem. Aí é aquela coisa que divide opiniões, né? Tem gente que apoia o rotativo, tem gente que não apoia. Sempre vai ter aí esse contraponto entre uma opinião e outra. Agora vamos chamar Leandro Gildo para falar de um caso um tanto quanto inusitado. Ele contando ali na redação pra gente, né, Priscila, tanto que você levantou uma discussão sobre isso, eu fiquei pensando, meu Deus, uma placa publicitária. Foi assim que ele introduziu o assunto pra gente. Exato. Mas é uma placa publicitária além, né? Que aí você se pensa, tudo bem, placa publicitária. Propaganda de restaurante, propaganda de loja, de um filme novo, de um show que vai ter aqui, até então normal, né? Tudo bem. Mas você vai conferir aqui na matéria de Leandro Gildo que tem um quê a mais, que chega a ser um pouco, eu diria, cômico. Se não fosse preocupante. Leandro Gildo vai falar pra gente sobre como uma placa publicitária foi assunto de discussão na Câmara Municipal de Fortaleza. Placa publicitária exibida em jogos da Copa do Nordeste é tema de discussão no plenário da Câmara Municipal de Fortaleza. A discussão foi levantada no pleno da Câmara pela vereadora do PL, Priscila Costa, que em sua fala relatou que a agência Fatal Model, dona da marca exibida nos jogos, é, na verdade, uma agência de serviço de prostituição. Priscila Costa é autora de um projeto de lei que proíbe esse tipo de prática em eventos esportivos e culturais na cidade de Fortaleza. A parlamentar ressaltou a importância do apoio dos vereadores na Câmara para pressionar a opinião pública, para assim poder retirar propagandas desse tipo dos estádios. Alguns vereadores chegaram a falar por telefone com o secretário do esporte do município de Fortaleza, que relatou que recebeu a placa há 1 ano atrás e que chegou a destruir a tal placa, mas a CBF o obrigou a retornar com a placa publicitária. Essas e outras notícias você acompanha no portal anoticiadoceará.com.br. Viu aí, Priscila? Inusitadíssimo. E isso aí faz a gente refletir várias questões, né? Sobre site, sobre quem está por trás disso, quem está lucrando com isso, né? Várias aí discussões. E você confere a matéria completa com todo o parecer jurídico, visão, né, da Constituição, do Código Brasileiro, no nosso portal anoticiadoceará.com.br. Você pode procurar lá que você vai encontrar essa notícia completinha. É isso. Agora a gente dá tempo de falar de futebol? Dá tempo de falar de futebol, com certeza. Você gosta, Priscila, de futebol? Assim, eu entendo muito cara de Rodrigo. Não, assim, não é questão de entender, se você gosta. Não. Sinceridade é tudo. Não sou chegada, eu não entendo muita coisa, mas eu participo, eu sou engajada. Engajada. Você é a favor da diversão, né? Sou, isso. Você é do time da diversão. Exatamente. Esse fim de semana vai ser diferenciado. Sábado vai ter Clássico Rei. E Clássico Rei a gente sabe como é que é. Geralmente já é um acontecido, um evento. Agora imagina um Clássico Rei valendo final de campeonato. Vale muita coisa. Vale muita coisa. Fortaleza com vantagem, mas o Ceará também não fica pra trás, tá indo em busca da vitória. Então os dois times estão assim, vivíssimos. Estão vivos. Legal. Fortaleza ainda com vantagem, mas Ceará também tá vivo aí na história. Tá garantindo dele. Tá garantindo dele. Vamos falar aqui desse jogo, né? Um jogo que mexe com a cidade, ou melhor, que mexe com o estado. Duas maiores torcidas da Terra da Luz sempre protagonizam espetáculos nas arquibancadas, naquela que é a nossa melhor mercadoria, o Clássico Rei.
Ceará e Fortaleza. Fortaleza e Ceará. No confronto desse sábado estará em jogo a taça mais cobiçada da história dos dois times, em se tratando de rivalidade local. O Fortaleza busca o pentacampeonato inédito na sua história e há quem diga que inédito até na história do futebol cearense. O Ceará, por sua vez, busca quebrar essa hegemonia tricolor que vem desde 2019 com 4 títulos seguidos. 4 títulos seguidos, é isso. O certo é que o equilíbrio reina entre as duas equipes. No entanto, é algo que está com os dias contados. Na sala de troféus, 45 títulos para cada time. Quem vencer ultrapassa o adversário e fica com 46 troféus de melhor equipe do estado, liderando esse ranking super disputado. Agora aqui, o Fortaleza leva vantagem, né? O Fortaleza leva vantagem, mas o gol marcado pelo Ceará no finalzinho do último jogo manteve viva as esperanças do alvinegro durante tantos ingredientes, uma certeza. Após o apito final, teremos um só campeão. O clássico é rei, mas só um irá reinar. E é assim que a gente finaliza hoje esse Pauta ANC. E você confere, já fica aqui o convite. Amanhã, sábado, Clássico Rei no ANC Esporte. Você confere aqui. Muito boa noite, Priscila Sampaio. Boa noite, Rodrigo Magalhães. Boa noite para você que nos acompanhou até aqui. Feliz Páscoa. Que Jesus habite dentro de você, na sua família, no seu lar, não só nesse fim de semana, mas todos os dias da sua vida. Feliz Páscoa. É isso. Muito boa noite, Janaína. Muito obrigada pela sua companhia. Feliz Páscoa para você, sua família. Muito obrigada, Rodrigo. Feliz Páscoa também. E é isso. Este programa é apresentado por Priscila Sampaio, Janaína Souza, na coordenação técnica, Rodrigo Magalhães. Excelente noite, excelente sexta-feira da paixão e até segunda-feira. Boa Páscoa. Pauta ANC. Pauta ANC.